9 horas e 32 minutos. 9h32. Teve um episódio no Espírito Santo que chamou muito a atenção. Ouçam comigo esse áudio. Foi durante uma sessão da Câmara de Vereadores. Ouçam esse áudio. Passado pela Comissão da Mulher esse projeto. Afinal, a maior parte das pessoas que engravidam são mulheres e homens trans também engravidam. Isso é importante deixar registrado, mas não passou pela Comissão da Mulher. Sério? Homens brancos? Então é importante que a gente deixe registrado isso. A maior parte... Eu peço que tire das notas gráficas que isso é fake news, gente. Isso não é fake news, gente. É lógico que é fake news. Não Isso é uma aberração. Trans. Você sabe o que é um homem trans? Lógico. Não, isso é uma aberração, É uma aberração que o ser humano criou, ué. Quem engravida é a mulher. Gênesis 1. 100% Deus Já na fez o intervenção homem. da Carla, eu gostaria de pedir que a intervenção dela fosse mantida e o tempo dela também, Não sem tem tempo. interrupção. Não tem tempo. Não, O tempo está sendo marcado, mas ela está fazendo uso de fala dela. Agora Vereador, tá. Essa fala foi na sessão da Câmara de Vereadores na última terça-feira. A vereadora Carla Coser, do PT, Partido dos Trabalhadores, disse durante a discussão que homens trans também engravidam. E colegas reagiram dizendo que isso é fake news, dizendo que isso não é verdade. E eu vou conversar agora com a vereadora Carla. Vereadora, obrigado pela gentileza em conversar conosco da Rádio Eldorado de Santa Catarina. Em que circunstâncias, o que estava se debatendo quando essa afirmação foi feita e esse assunto viralizou? Bom dia. É um prazer falar com você. Nós estávamos discutindo um projeto sobre... Eu escolhi esperar, no nome do projeto, sobre gravidez na adolescência, né? Sobre a gente diminuir os índices de gravidez na adolescência. E eu sou presidente da Comissão da Mulher, aqui na cidade de Vitória, na Câmara de Vereadores, e estava questionando o fato deste projeto não ter passado pela nossa comissão, e aí eu não poder fazer um parecer contrário a esse projeto. A gente estava discutindo a efetividade, na verdade, de uma proposta como essa para reduzir os índices de gravidez na adolescência. Quando eu faço aquela intervenção de que a maior parte das pessoas que engravidam são mulheres e que homens trans engravidam, e aí a gente vê um episódio de grande confusão e transfobia e falta de respeito, tanto com a minha fala quanto com as pessoas transexuais. Pois é, o fato de homens transexuais engravidarem, isso surpreende com certeza a maioria da população brasileira, né? Na verdade, a gente percebeu, inclusive pela repercussão nas redes sociais, que existem dois tipos de pessoas, digamos assim. Aquelas que não sabem o que são homens trans, quem são os homens trans, e as que sabem e agem com desonestidade intelectual para confundir as pessoas e para fazer essa rede de ódio. Para quem está nos escutando, homens trans são pessoas que, ao nascer, foram designadas mulheres, mas, e por isso tem útero, ovário, tem todo o aparelho reprodutor feminino, mas as pessoas não se identificam com o gênero que elas foram designadas. Então elas se entendem e se reconhecem como homens. Por conta disso, elas são homens trans. Quem não pode engravidar são mulheres trans, que, ao contrário, são pessoas que foram designadas homens ao nascimento, mas se reconhecem enquanto mulheres. Então, nesse sentido, a gente fez uma fala, inclusive bem pedagógica. Descobrimos, inclusive, que as pesquisas no Google, depois da nossa fala, aqui na sessão de Vitória e também na repercussão nacional, com o fato de várias pessoas terem republicado nosso vídeo em tom de crítica, né, de ridicularização, aumentou no Google a pesquisa sobre se homens trans engravidam. E a gente percebe que é muito importante falar sobre esse assunto, porque, de fato, muitas pessoas não têm conhecimento. Então, os homens transexuais são aqueles que nascem com a genitália, nascem com o órgão reprodutor feminino. Exatamente. Uhum. Uma situação não muito comum, não muito difundida no país, né? Normalmente as pessoas entendem como, me corrija se eu estou errado, como pessoas trans, aquelas que resolveram, aquelas que decidiram fazer uma cirurgia, aquelas que decidiram tirar um órgão masculino, por exemplo, e fazer o implante de um órgão feminino. Esse não é o grande entendimento da população para homens trans no país? Eu acredito que falta a gente conversar sobre esse assunto, porque a cirurgia de redesignação de sexo ela não é uma questão
obrigatória. Não só quem faz essa cirurgia pode ser dito transexual. Não é uma obrigação. A gente também tem estudado muito e se aprofundado sobre esse tema, mas isso não é uma obrigação, nem para homens que se reconhecem enquanto mulheres e nem para mulheres que reconhecem enquanto homens. Eu acho que a gente precisa entender que a identidade de gênero, e aí a gente fala das pessoas cisgênero, que são as que se reconhecem com o gênero biológico, né, que foram designadas ao nascimento, e as pessoas transgênero, que não se reconhecem com esse gênero. Então, é importante, é um tema realmente difícil de ser explicado, não é uma coisa tão nova assim. Na verdade, a gente tem historicamente figuras que representam essa população, e mais recentemente eu vou dar o exemplo do Tami, que é um deputado estadual, se não me falha a memória, do Rio de Janeiro, e vereador? Vereador, E aí a gente, que é uma figura transexual. Perfeito. Então, o processo de gestação é o mesmo que o de uma mulher. O homem trans, o processo é o mesmo, não tem diferença nenhuma. As diferenças são que a pessoa, geralmente, ela está passando por um tratamento hormonal. Então, ela precisa interromper esse tratamento hormonal, se ela está tomando a testosterona, por exemplo, para ela poder engravidar naturalmente. Isso acontece em casais que às vezes não conseguem adotar, casais que às vezes tomam a decisão de, talvez a parceira não pode engravidar, e existem casais, inclusive, que os dois são transgênero, e aí, por conta disso, eles engravidam como qualquer outro casal. Perfeito, ou seja, o homem trans é aquele que se declara homem, mas ele não tem órgão, ele não tem pênis, ele tem vagina. É isso? Vereadora? Exatamente. É exatamente isso. Não, eu tô navegando, eu conheço inclusive a minha ignorância nesse assunto. Eu confesso a minha ignorância e eu vejo que eu não sou o único. Tanto é não, de forma alguma. Que vários parlamentares aqui, que se faz uma confusão muito grande no país. Inclusive teve deputado federal que postou e ridicularizou essa sua fala, né? Pois isso foi a parte muito ruim da história. A parte boa foi a informação que a gente conseguiu trazer para as pessoas de que homens trans engravidam, quem são os homens trans, as pesquisas, as curiosidades. A parte ruim foi que pessoas mal intencionadas, como o deputado Eduardo Bolsonaro, a deputada Bia Kicis, o Maurício Souza, jogador de vôlei, que agora, enfim, viralizou nas redes sociais também com uma onda de homofobia muito grande. É importante a gente deixar isso registrado, nominar, né, porque isso é crime no Brasil, inclusive, e deveria ser melhor apurado. Essas pessoas tentaram ridicularizar a nossa fala, porque falta informação e, como eu sempre tenho ressaltado, são desonestos, porque homens trans têm aparelho reprodutor feminino, então podem engravidar. Então não há nada inventado, não tem nada mágico, não tem nada fora do contexto normal das coisas. É simplesmente uma coisa diferente, que as pessoas não estão habituadas, mas que é importante a gente entrar na internet, pesquisar, ouvir os especialistas. Eu, inclusive, tenho colegas da medicina que estão fazendo pré-natal de um homem trans e tem encontrado nesse colega meu um acalento, porque a gente sabe que para a população LGBTQI+, muitas vezes o ambiente médico não é o mais receptivo. Então a gente precisa falar sobre esse assunto para que, inclusive, outras pessoas e todos os profissionais tratem bem caso encontrem uma situação dessa que não é a do nosso dia a dia comum. Vereadora, a sua profissão é médica? Não, eu sou advogada. Advogada. E atua nesse meio, ou seja, tem ações, tem casos nessa questão? Ou de onde partiu, diríamos, esse seu interesse pelo assunto? Eu acho que eu sempre registro que a gente falta muito em representatividade no Brasil. Faltam políticas mulheres, faltam políticos negros e faltam políticos LGBT. A causa LGBT, eu sou uma mulher heterossexual, mas ela
se encontra como uma pauta muito importante no campo progressista. Tenho muitos amigos, acompanho dentro do meu gabinete, tem várias pessoas LGBT, então a gente precisa falar sobre esse assunto para que as pessoas entendam que é real, que elas aprendam a respeitar, inclusive. Então, a pauta LGBT, ela fez parte da nossa plataforma de campanha e ela é uma defesa do nosso mandato, porque nós queremos que todas as pessoas possam viver e amar em liberdade. O transexual é considerado gay? Não é. Identidade de gênero é diferente de orientação sexual. Não necessariamente uma pessoa transexual, ela vai ser homossexual. Ela pode ser transexual e gostar do gênero oposto ao dela. Então, um homem transexual vai gostar de uma mulher. Perfeito. Pode gostar, né? Certo, certo. É um assunto que a senhora se espantou com tanta repercussão que teve o assunto ou que tamanho desconhecimento que a gente tem no país sobre esse assunto? Eu confesso também que quando eu ouvi a expressão homens trans engravidam, a minha ignorância me levou a isso, e eu vejo que a grande maioria da população reage assim. Olha, acho muito legal você reconhecer isso, acho que isso faz parte da nossa vida. Eu também não tenho informações sobre todas as coisas e a gente aprende todos os dias. Eu me espantei com a onda de ódio, porque as mensagens que vieram não vieram todas num sentido de questionamento. Algumas pessoas perguntam, como assim homens trans engravidam? Homens com aparelho reprodutor sexual masculino, e nós explicamos muito didaticamente. Mas outras pessoas vieram com muita ignorância e me xingaram e foram extremamente desrespeitosas, vieram com muito ódio, com muita raiva, com muita misoginia, e aí a gente percebe como a falta de informação e a falta, inclusive, de disponibilidade das pessoas de procurar entender, compreender, estudar, tem sido um problema no Brasil. As pessoas não querem ouvir opiniões diferentes da dela, elas não querem aprender, elas têm orgulho da ignorância. E aí eu acho que o nosso trabalho aqui didático, pedagógico, e também o trabalho da mídia que vocês estão fazendo com essa entrevista agora, por isso agradeço muito, é super importante para que a gente traga esse tema para mais pessoas, que elas entendam, respeitem e consigam, enfim, educar e ajudar outras pessoas a compreender. Pois é, vereadora, agora eu vou dizer, não sei se pela frequência no tratamento de casos polêmicos, e polêmicos de toda a ordem, eu já não me surpreendo mais com o grau de ódio que a gente percebe em discussões, às vezes, consideradas banais. Infelizmente, nós perdemos a tolerância e a capacidade. Quando eu digo nós, a maioria da população, e eu vejo isso na própria interação com o público, já se perdeu a capacidade que eu creio seja a mais bonita que o ser humano tem, de ouvir o contraditório e utilizá-lo como ferramenta para crescer, para desenvolver. Infelizmente, essa capacidade a gente está perdendo. É lamentável, mas eu percebo por aí. Já não me surpreende mais a reação de ódio em várias coisas. Esse caso me surpreendeu, a declaração, a informação, sim, e até acho que quem reagiu achando curioso isso, como seus colegas vereadores reagiram, até entendi, né, porque causou essa estranheza. Mas quero te cumprimentar pela gentileza da entrevista aqui, à Rádio Eldorado, e dizer que é importante que a gente divulgue mais isso, fale mais sobre isso, para que as pessoas saibam sobre o que elas estão falando, porque muitas vezes a gente está falando e a gente não sabe sobre o que nós estamos falando. Obrigado, vereadora. Obrigado e um bom dia. Obrigada, bom dia. 9h40.